Olá, iremos apresentar para vocês nosso projeto integrador, que é sobre a bronquiolite viral aguda, que se trata de uma doença respiratória que afeta principalmente crianças menores de 2 anos, pois nessa fase o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A doença é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, que são pequenas vias aéreas presentes nos pulmões. O principal causador da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, responsável por cerca de 80% dos casos. No entanto, outros vírus respiratórios também podem ocasionar a doença. Entre os sintomas mais comuns estão a tosse, a coriza, congestão nasal, chiado no peito e dificuldade para respirar também. Em casos mais graves, a criança pode necessitar de hospitalização e suporte respiratório. Por isso, a prevenção é extremamente importante. Entre as medidas preventivas estão a higiene adequada das mãos, evitar o contato com pessoas doentes e a vacinação contra o vírus durante a gestação. Essa vacinação permite a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, protegendo nos primeiros meses de vida. Diante dessa relevância, o objetivo do nosso trabalho foi compreender os fundamentos imunológicos da vacinação materna contra o vírus e destacar a importância da prevenção da bronquiolite para a saúde infantil. Em relação à metodologia, esse estudo foi desenvolvido com uma intervenção educativa com um foco na promoção da saúde e na conscientização sobre a imunização contra o vírus sincicial respiratório para as gestantes. A pesquisa foi realizada com gestantes atendidas em unidades básicas de saúde, aqui no município de Foz do Iguaçu, com a participação de voluntárias. Inicialmente foi aplicado um questionário para avaliar o conhecimento prévio da gestante sobre o vírus, a bronquiolite, suas formas de transmissão, fatores de riscos, prevenção e a vacinação durante a gestação. Após essa etapa, foi realizada uma ação educativa por meio de apresentação de informações claras e acessíveis sobre o vírus, seus impactos na saúde dos recém-nascidos, a importância da imunização materna como forma de proteção do bebê. Para isso, foram utilizados materiais educativos, como folders, cartazes e apresentação explicativa. A infecção começa com a exposição a partículas virais e secreções respiratórias por contato direto a aerosóis. Após entrar no epitélio das vias aéreas superiores, o vírus se multiplica localmente, provocando uma inflamação inicial inespecífica. Em bebês, a anatomia com vias aéreas estreitas e o sistema imunológico imaturo aumenta as chances da progressão da doença. Com a propagação para o trato respiratório inferior, há lesão no epitélio respiratório, com perda da integridade celular, falha na depuração de mucosas e descamação epitelial. Essas mudanças provocam o estreitamento das vias aéreas, maior resistência ao fluxo aéreo e ventilação ineficaz. Um aspecto crucial é a interferência dinâmica. Na expiração, os brônquios colapsam com mais facilidade, promovendo o aprisionamento de ar. Isso leva à hiperinsuflação pulmonar, enquanto regiões totalmente obstruídas podem resultar em atelectasia. Assim, surge uma incompatibilidade entre a ventilação e a perfusão, prejudicando a oxigenação e podendo causar hipoxemia. A gravidade não depende apenas da carga viral, mas principalmente da resposta imune do hospedeiro, que define o curso clínico. Além disso, estudos mostram que episódios graves de bronquiolite, principalmente por VSR, pode gerar sequelas de longo prazo, como a asma na infância, provavelmente por mudanças de tensão na imunidade e na arquitetura das vias aéreas. Ao analisarmos os questionários aplicados a gestantes, observamos que a maioria das participantes já possuía algum conhecimento sobre a bronquiolite, já que 88,9% afirmaram saber o que é a doença. Porém, observamos algumas lacunas que estavam relacionadas ao vírus sincicial respiratório, o principal causador da doença, e as suas formas de transmissão. Esses resultados demonstram a necessidade de fortalecer as orientações durante o pré-natal, contribuindo com as prevenções de infecções respiratórias na infância. Também identificamos que a maior parte das participantes sabia reconhecer os sinais de dificuldade respiratória em bebês, embora ainda existe uma parcela das gestantes que não possui esse conhecimento. Uma parte tinha conhecimento sobre a importância da vacinação materna como forma de proteção neonatal. Além disso, a maioria ela demonstrou interesse em receber vacinas recomendadas durante a gestação. Após a aplicação dos questionários, realizamos uma ação educativa com o auxílio de um banner informativo e com a ajuda do enfermeiro-chefe da unidade. Durante esse momento, foi possível perceber que muitas dúvidas ainda estavam tendo entre as gestantes, e a gente conseguiu conversar com elas sobre o papel do vírus, as formas de transmissões da doença e os benefícios da vacinação materna. Então, a gente conseguiu esclarecer essas dúvidas. Sobre a vacinação materna, a vacina contra o vírus sincicial respiratório é indicada para gestantes. Ela estimula a produção de anticorpos que são transferidos para a mãe, para o bebê, principalmente no terceiro trimestre de gestação. Dessa forma, o recém-nascido ele já nasce com uma proteção passiva contra as formas graves da infecção nos primeiros meses de vida, o período em que é mais vulnerável.
A vacinação ela é recomendada entre a 32ª e 36ª semana de gestação, pois nesse período ocorre uma transferência mais eficiente dos anticorpos para o feto. Estudos demonstraram que essa estratégia ela reduz significativamente os casos graves e as hospitalizações causadas pelo VSR em gestantes. Atualmente não existe uma vacina aplicada diretamente em bebês contra o vírus, entretanto, alguns recém-nascidos podem receber anticorpos que oferecem proteção contra a doença. Esse medicamento ele tem como vantagem a necessidade de apenas uma dose para proteger o bebê durante o período de maior circulação do vírus. Concluindo nosso projeto, os resultados eles demonstraram que mesmo havendo um conhecimento prévio das gestantes sobre o assunto, foram identificadas algumas lacunas no conhecimento, como o que é o vírus sincicial respiratório, como que são as formas de transmissão, qual é a importância da vacina. E a nossa ação educativa ela foi muito eficaz para ampliar a informação e esclarecer essas dúvidas. E a gente elucidou que a vacinação materna contra o vírus sincicial é uma estratégia muito importante para proteger os recém-nascidos, reduzindo os casos graves e também as hospitalizações. E a maioria das participantes do nosso projeto, elas demonstraram interesse em realizar a vacinação durante ali a gestação. A gente conclui que a conscientização das gestantes sobre bronquiolite, sobre o vírus, sobre a vacinação materna é muito importante para a prevenção das infecções. A associação entre estratégias educativas e incentivo à imunização durante o pré-natal contribui para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, favorecendo a proteção dos recém-nascidos e também reduzindo o impacto das doenças respiratórias nos primeiros anos de vida.